Essa aula, ela vai valer tanto para excelência no atendimento quanto para publicidade, só que ela vai ter uma maneira diferente de enxergar as coisas por motivos óbvios, dada a natureza dos cursos, não é? Então, o que é Gestalt? Gestalt é a teoria da forma. E o que é isso? Gestalt é um movimento alemão surgido no século XX e que fala sobre como nós apreendemos a realidade. E por que isso é tão importante para a publicidade? Porque a gente tem que entender como são os processos psicológicos, como é que o ser humano enxerga o mundo, para que a gente possa atingi-lo de maneira contundente no sentido da propaganda e da publicidade, né? Para convencê-lo da compra, para que ele faça o sacrifício da compra. E na excelência no atendimento, porque a gente precisa entender como as pessoas se comportam para que a gente possa atender às suas expectativas e, de preferência, superá-las. Então, o Gestalt, corrente da psicologia, ali, ó, surgido no início do século XX, não tem tradução para isso. Algumas pessoas dizem que é forma, mas na verdade Gestalt é um neologismo, ou seja, uma palavra nova. E no alemão ela tem um significado mais lato, mais simplificado, que significa configuração, estrutura, né, que é o significado lato. E no que consiste a teoria da Gestalt, né, do que se fala sobre isso? Primeira coisa é o seguinte, o nosso cérebro compreende formas através da memória e da percepção sensorial. Então, todas as nossas expectativas estão dentro das nossas experiências. Por isso que é tão importante a gente entender a Gestalt, porque a gente vai poder aplicar isso em qualquer coisa da vida. Obviamente, eu estou falando nisso no sentido da publicidade, propaganda e no atendimento, mas a gente sabe que isso pode ser para qualquer coisa, até em relacionamentos interpessoais, porque a gente compreendendo o outro, a gente compreendendo a si mesmo, a gente pode utilizar isso, né, a nosso favor. Então, mas esse processo ele não é uma acumulação de informação, não. Ele altera as relações, ele se altera quando as relações, com as formas se alteram. E existem algumas maneiras de se analisar a Gestalt, alguns princípios básicos. Então, de tudo que a gente vai falar, é que o todo é mais do que a simples soma das partes. Como assim? Se você analisar a figura desse lado aqui, ó, são apenas peças a esmo, figuras a esmo. Mas quando você olha todas elas juntas, elas fazem sentido agora. Se você olhar, tem todas as partes aqui, ó, as rodas, a cela, tudo. Mas aqui é que ela faz sentido para o nosso cérebro. Enquanto ela está aqui, ó, só as suas partes, para nós não faz sentido. Só são partes a esmo. Então, a Gestalt trata disso, da significância, do que as coisas passam a significar no momento que elas estão juntas. Separadas, elas não têm sentido, juntas, ela tem grande valor. Então, a mesma coisa aqui é mesmo. Se você vê um círculo e 3 linhas. Mas se você junta, agora o cérebro não vê mais um círculo e 3 linhas. O cérebro vê a mesa. Então, a teoria da Gestalt, ela define uma série de leis, né, que a gente vai entender como fenômenos de percepção visual. E é muito simples, porque a gente pode resumir isso em 7 leis básicas: a pregnância, a semelhança, a proximidade, a continuidade, o fechamento, a unidade e a segregação. A lei da pregnância. Prägnanz é um termo alemão que significa boa forma, boa figura. Então, a gente traduz a lei da pregnância como a lei da boa forma, ou seja, a lei da simplicidade. E é a principal lei da Gestalt, que é aquilo muito relacionado que a gente viu. Se você analisar as figuras que a gente viu anteriormente, são figuras bem minimalistas, mas elas definem-se pelas suas formas, né? Então, ela se aplica a tudo que a gente se apropria como forma simples. A gente assimila as formas simples antes mesmo das complexas. E faz até todo sentido na nossa mente isso, né? Então, aqui, ó. Em primeiro lugar, a gente associa aqui essa figura aqui, que é o símbolo das Olimpíadas, como uma série de círculos. Depois é que a gente vai analisar isso aí e vai entender a sua simbologia. Então, o que é esse símbolo? O símbolo das Olimpíadas, onde estão representados em cada círculo um continente. Então, o preto é a África, o amarelo é a Ásia, o azul é a Europa, né? Então, as Américas é o verde. Então, à medida que a gente vai analisando isso aí, a gente vai entendendo de outra maneira. Então, isso passa a ter outra simbologia. Então, os símbolos eles estão entrelaçados, porque significa a união entre os continentes. Então, a lei da semelhança.
Se a gente olhar essa imagem aí, o que é que você enxerga? Tá? Você vai enxergar provavelmente, colunas de quadrados e colunas de círculos. Isso você, muito dificilmente alguém vai enxergar quadrado, círculo, essa linha. A gente vai acabar juntando os elementos pela sua semelhança. Aqui eles são heterogêneos, né? Quadrado, círculo. Então você tende a enxergar as colunas. Aqui a mesma coisa, o triângulo laranja, na verdade não existe um triângulo laranja. Na verdade, se você analisar, ó, são linhas que em algum momento tem um bonequinho laranja, na outra linha 2 laranja e assim vai. E no final tem vários na cor laranja, mas a gente já agrupa isso aqui, ó, por semelhança e já enxerga um triângulo. E é muito difícil não enxergar esse triângulo, é o contrário. A lei da proximidade. O que a gente vê aqui nessa imagem? Então, quando você olha para essa imagem, você vê, agrupa os elementos, ó. Um quadrado aqui formado por esses 4 círculos, aqui um retângulo formado por esses 6 círculos, um triângulo formado por esses 3 círculos, outro triângulo aqui, ó. Então a gente agrupa, a gente não enxerga em linha, a gente já agrupa. Então essa é a tendência, o que tiver próximo a gente agrupa. Então o nosso cérebro naturalmente vai agrupar os elementos mais próximos e vai entender comunidades distintas. Então aqui a gente vê, ó, que esses aqui formam uma figura e aqui outra figura. A gente dificilmente vai enxergar que aqui são linhas, a gente sempre enxerga num agrupamento. A maioria das pessoas enxerga 2 retângulos, muito dificilmente vai enxergar 16 círculos. A lei da continuidade. A lei defende que os pontos que se associam, eles formam linhas retas ou curvas, eles são vistos de maneira a seguirem o caminho mais suave. Então, em vez de verem linhas em ângulos separados, são vistos linhas como uma forma só. Então, o que foi desenhado? Vários círculos sucessivos. O que a gente vê? 2 linhas. Então, o nosso cérebro acaba trazendo isso de forma agrupada. Então, é assim que a gente enxerga as coisas. Isso você vai enxergar, se você estiver olhando uma multidão ao longe, você não enxerga o indivíduo, você enxerga a massa de pessoas. A lei do fechamento. Então, aqui, a tendência é você olhar para essa figura e não enxergar círculos e linhas, e sim enxergar um grande triângulo branco no meio. Na verdade, não existe triângulo branco no meio. Ele não foi desenhado, mas você intui e pensa, o seu cérebro agrupa isso aí e fecha esse desenho e coloca ele como um triângulo branco ao centro. A mesma coisa aqui, ó. Quando vários elementos estão agrupados, a gente pode formar um objeto inteiro. Então, a gente não quer enxergar esses buracos, a gente tende a completar. Se você observar aqui, ó, no círculo, a gente tende a completar o círculo. E se a gente olha a figura como um todo, a gente tem que completar isso aqui como um quadrado. Então, a gente sempre vai tentar complementar as formas de acordo com o que é familiar para a gente. A lei da unificação. Se você olhar essa imagem aqui, na verdade são vários quadrados, tá, pequenos, na cor preta. Mas a gente tende a enxergar um quadrado inteiro. A gente unifica a forma. Não sei se vocês perceberam até o momento que essas coisas, elas são interligadas. Você não consegue ter uma lei independente da outra. Porque se você olhar, vou voltar aqui o slide. Essa daqui, além da continuidade, né, que a gente viu, a gente também vê a unificação. Então, as leis, elas se sobrepõem, tá? E essa lei, ela pode ser feita através das marcas. Então, aqui, ó, a marca da WWF. Então, aqui, na verdade, são peças e a gente unificou e transformou num panda, na nossa visão. Aqui, ó, também são pedaços e a gente complementa e vê um caminhão andando, uma pessoa caminhando, né? Na verdade, a gente tende até a ver a pessoa segurando uma bengala. Ele não tem nem mão aqui, mas a pessoa vê isso aqui. Então, muita gente que é perguntado sobre essa logomarca do Johnny Walker, ele enxerga a pessoa segurando, ele diz, é um homem de cartola segurando uma bengala, mas ele não está segurando nada, na verdade a bengala está solta aqui, mas as pessoas enxergam isso. Então, a Gestalt, ela estuda sobre essas questões. Tá? Então, e tem a lei da segregação, que é a nossa última, que é a capacidade perceptiva para separar, identificar e destacar unidades num todo. Então, a logomarca aqui é do Carrefour, certo? E a gente pode interpretar essa imagem de várias formas. Tem gente que vê uma carinha feliz,
Então, aqui, ó, o olho, a boca, sorrindo. Aqui a gente vê um ETzinho, ó, com gorro na cabeça. Mas, na verdade, existe um logotipo dentro da marca Carrefour, que é a letra C. Ele tem duas setas, uma para trás e uma para frente, uma seta para trás vermelha, uma seta para frente azul, e dentro dele há um C. C, obviamente, Carrefour. Carrefour é uma marca francesa, né, e quer dizer esquina, porque ele quer dizer que toda esquina tem um supermercado deles. Então agora quando você observa novamente, você já vê a letra C, parece que ela se destaca, né? Porque o cérebro ele tende a contornar essa letra e fazer com que a gente entenda que isso aqui é uma letra só. Tá? E vamos agora observar alguns exemplos de imagens que refletem as leis da Gestalt. Né? Aqui é um vaso branco ou são duas faces, uma de frente para a outra, na cor preta? Tá? Vocês coloquem aí nos comentários o que vocês vão ver. Então, aqui os círculos laranja, aqui é maior ou é aqui? Qual é um círculo maior? Na verdade, o círculo laranja é da mesma cor e do mesmo tamanho. O que muda são os círculos na cor cinza. Esses círculos maiores ao redor da cor laranja dão a impressão que esse círculo laranja é menor. Os círculos menores dão a impressão que o círculo é maior, mas eles são do mesmo tamanho. Apesar de seu cérebro recusar essa informação. Mas esse laranja aqui é igual a esse. O que muda é o que está na periferia. Mesma coisa aqui, ó. Se você olha a parte branca para baixo, você vê saltos femininos. Se você olha para cima, você vê sapatos masculinos, né? Isso aí dá um nó no cérebro, né? Então é disso que a gente fala. Aqui é uma folha caída no chão. Mas acho meio difícil você não enxergar que isso aqui é um lado. Então você entende que a questão da Gestalt, ela ajuda você a perceber o mundo, a entender como funcionam os cérebros e você fazer isso aqui, usar isso tanto para propaganda quanto para o atendimento. Na propaganda, isso aqui seria interessante, você imaginar isso aqui é a propaganda de um batom, mas na verdade é só uma folha no chão. Já imaginou você imaginar a propaganda do batom aqui e tudo mais e de repente dá um vento só para essa folha? Vai ser surpreendente. Então é disso que a propaganda e a publicidade se vale. Tá? Então, a mesma coisa com relação ao atendimento. As pessoas, a gente tem que enxergar as pessoas, enxergar o que elas veem para poder atendê-las. A gente tem sempre que atender o cliente da maneira que ele enxerga, não como nós o enxergamos. Não é que alguns chamam isso de empatia. Tá? Então, aqui são pássaros voando por um tronco ou é a face de uma pessoa aqui, ó, o lábio, o nariz, o olho, vai saber. Então, aqui, o que é que vocês veem nessa última figura? Então depois vocês aí comentem pra gente debater que figura é essa, o que é que vocês enxergam nessa, certo? Aqui você vê um garoto sentado com as ovelhas em uma casa ao fundo, ou você vê um velho, aqui a testa, os olhos, o nariz, o bigode, o que é que você enxerga nessa? E aqui, o que é que vocês veem? Eu não vou falar o que eu vejo, eu quero perguntar o que é que vocês enxergam nessa figura. Então vocês comentem aí, né? Isso vai fazer parte da nossa tarefa, para vocês entenderem isso e a gente destravar nossa mente para a gente entender os conceitos que vêm no futuro, né? Tanto para publicidade quanto para excelência no atendimento. Para a gente começar a destravar a mente e enxergar isso melhor e enxergar as coisas que não estão sendo percebidas dentro disso, tá?